Olá, acompanhe agora a síntese informativa. Teixeira Cândido nega que jornalistas sejam responsáveis pela divisão na FNLA, como acusou Lucas Ngonda. Doentes angolanos em Portugal voltam a receber refeições diárias. Primeiro-ministro japonês anuncia demissão por motivos de saúde. O presidente da FNLA acusou os jornalistas de serem os responsáveis pela multiplicação de alas naquele partido. Lucas Ngonda fez essa declaração durante uma conferência de imprensa. Também, em relação ao partido, os órgãos de comunicação social, eu não sei se exerceram no curso deste tempo um papel negativo ou positivo, mas o que é certo é que o papel do jornalista multiplicou as alas, através da audiência que sempre tiveram. Agora estão a sonhar, por exemplo, uma ala do Pedro Mukumbidala. Em reação, falando a Camunda News, numa entrevista feita pelo jornalista Antunes Zongo, Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas de Angola, apelou ao presidente Lucas Ngonda a procurar outro bode expiatório, tendo incentivado os jornalistas a continuarem com o papel de dar voz a todos. Primeiro, acho lamentável que o presidente da FNLA entenda que sejam jornalistas responsáveis pela divisão. Eu não sei em que medida é que os jornalistas podem incitar a divisão dentro da FNLA. Segundo, a divisão da FNLA não começa hoje. É um assunto que começa precisamente com a morte do presidente fundador da FNLA. A partir do momento que o presidente fundador da FNLA morre, definitivamente instalou-se a confusão, passo a expressão, dentro da própria FNLA. Como sabemos, o próprio Lucas Ngonda foi um dos que criticava a postura, vamos lá dizer, centralista do presidente Olden Roberto. O presidente Olden Roberto entendia que a pessoa melhor preparada e que poderia eventualmente dar continuidade ao partido da FNLA fosse o engenheiro Angola Cabango. Aliás, chegou a liderar a própria FNLA por algum tempo. Sorte é que Lucas Ngonda recorreu ao Constitucional e o Tribunal Constitucional deu razão e de lá para frente o Lucas Ngonda tem estado a conduzir os destinos da FNLA. Bom, um partido tradicional, um partido da dimensão da FNLA, que chegou a ser o principal movimento de libertação em Angola, elege um único deputado e os responsáveis por tudo isso são os jornalistas. Não pode. É que se o presidente da FNLA quisesse fazer uma introspeção, poderia de facto saber que um partido histórico como a FNLA, quando elege um único deputado, portanto alguma coisa vai mal. Mas isso não pode ser resultado da atividade dos jornalistas. Os jornalistas concedem espaço aos políticos. Os jornalistas não incitam, nem têm como incitar. Ai do político se deixasse ser incitado pelos jornalistas. Provavelmente não estaríamos a governar a própria FNLA. Quem nos dera, não é? Se dependesse de jornalista, provavelmente a FNLA estaria melhor. Acho que foi infeliz o presidente da FNLA. Acho que o presidente da FNLA está à procura de bode expiatório. E esses bodes expiatórios não podem ser jornalistas. Terão de ser exatamente... Ele terá de fazer uma introspeção da forma como gera a própria FNLA e, mais do que isso, ter a legitimidade, vamos lá dizer, legitimidade moral. Não estou apenas a falar da legitimidade legal, a legitimidade é moral. Se as pessoas a quem eu dirijo ou conduzo não se revêem na minha atuação, é óbvio que é uma razão para eu perguntar por que razão é que há isso. Os problemas da FNLA estão identificados, os problemas da FNLA começam exatamente com a morte do presidente da FNLA. Aliás, muito antes disso, já havia uma aparente divisão, porque o próprio Lucas Ngonda foi um dos primeiros a questionar o presidente Olden Roberto. Depois daí, os problemas continuam até hoje, não tem nada a ver com os jornalistas. Agora, os jornalistas não podem deixar de dar voz a um militante que entende que o presidente não está a conduzir bem, simplesmente porque o presidente não vai gostar. Bom, o jornalista não está para agradar a gregos e italianos. O jornalista faz jornalismo, e fazer jornalismo é dar espaço a todos, quer ele seja presidente do partido, quer ele seja militante do partido. E, mesmo que não seja militante do partido, aos comentadores, aos analistas, porque os partidos políticos não podem entender que são, vamos lá dizer, uma casta na selva. Não. Os partidos políticos atuam na sociedade e essa sociedade tem legitimidade de poder fazer uma avaliação da postura política dos partidos políticos.
até os cidadãos podem ter opinião. E o jornalista tem de ter essa possibilidade de dar opinião ou de dar espaço para que o cidadão, o militante e o próprio presidente da FENELA possam, de facto, falar, debater sobre o problema da FENELA. Portanto, o problema da FENELA nunca foi nem é de jornalistas. Os doentes angolanos em Portugal, que desde o início desta semana se manifestaram de frente à Embaixada Angolana em Lisboa, exigindo o retorno dos subsídios de alimentação, viram suas exigências satisfeitas na manhã desta quinta-feira, depois de ter exonerado a responsável pela área do setor da saúde da Embaixada. O governo angolano pagou as dívidas que tinha com as pensões Luanda e Alvalade em Portugal, relacionadas com a alimentação diária dos doentes aí hospedados. Falando à Rádio Nacional de Angola, o presidente da Associação dos Doentes Angolanos em Portugal, Gabriel Chimuco, confirmou o facto e espera que as despesas com os doentes transferidos para o exterior venham a constar do Orçamento Geral do Estado. Shinzo Abe, primeiro-ministro japonês, anunciou esta manhã que se vai demitir do cargo devido a uma doença crônica que já o havia afastado das funções em 2007. A notícia, avançada pelos meios de comunicação locais, foi confirmada por um membro do Partido Liberal Democrata do Japão e depois pelo próprio Shinzo Abe. De 65 anos de idade, o primeiro-ministro disse que se vai afastar para realizar tratamentos a uma doença digestiva crônica, uma colite ulcerosa. No entanto, vai permanecer no cargo até que os líderes do partido realizem uma votação interna para escolher um sucessor e mostrou vontade de permanecer como deputado depois de passar a pasta ao próximo chefe do governo. Foi então a nossa síntese informativa. Obrigada pela companhia e sintonia e continue do outro lado. Já sabe que estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News.